Como é que eu vou conseguir alfabetizar minha criança com TOD, transtorno opositivo desafiador? Se eu não consigo nem que ela faça as atividades na minha sala de aula, se eu não consigo que ela me respeite, que ela respeite as regras, como é que eu vou fazer para alfabetizar essa criança? Eu vim trazer aqui 10 passos para você conseguir lidar e trabalhar com essa criança na sua sala de aula. Segura na minha mão, porque não é fácil, mas é possível. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei várias crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Olha, antes da gente entrar na parte do TOD, para ser alfabetizada, as crianças precisam das mesmas coisas: consciência fonológica, conhecer o alfabeto e também entender o sistema alfabético de escrita. As atividades de alfabetização são as mesmas para a criança que tem o transtorno positivo desafiador e para as que não tem. Então, nesse vídeo nós vamos tratar do comportamento, de como lidar com essa criança. Por quê? Porque a alfabetização não será diferente, tá? O máximo que você vai mudar aí na alfabetização é trazer algum interesse dessa criança para contextualizar as habilidades, mas as habilidades, as atividades são as mesmas do restante da turma, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que o professor que tem um aluno com TOD precisa saber, precisa entender. Às vezes a gente até sabe, mas é difícil, mas você precisa focar nisso. A criança não é uma criança má. Ela não é uma pessoa ruim, de índole ruim, ela não faz isso porque ela quer. Ela é uma criança que não sabe lidar com a frustração, que não sabe lidar com o não, com as regras, com a autoridade. Então, ela faz isso porque ela não sabe lidar e não porque ela é uma pessoa ruim, ok? Isso é o começo de tudo. É a gente entender que é um transtorno e não uma opção. Não é que ela escolheu agir daquele jeito. Aqui a gente já começa entendendo que é um transtorno, que é grave, é sério e necessita de tratamento. Quem faz o tratamento não somos nós, né? É a família, é um acompanhamento médico, é um acompanhamento profissional da área da saúde. Mas nós precisamos, primeiro de tudo, entender que é isso, né? Ludmila, eu desconfio que o meu aluno tem o transtorno positivo desafiador, mas ele não tem nenhum laudo. Então, a gente vai conversar com os pais sem dizer que é ou que não é alguma coisa e encaminhar para uma avaliação. Olha, vamos ver o que está acontecendo com essa criança, por que ele está agindo dessa maneira, ele pode estar precisando de ajuda, né, para que os pais entendam isso. Ludmila, meu aluno tem o laudo, então a gente vai saber se ele está sendo tratado, se ele está sendo acompanhado, porque isso é importante. Não fazer isso é negligência com a criança, ok? Segundo, oposição. Ele se opõe a você para que você reaja, tá? A criança com transtorno positivo desafiador, ela sente essa necessidade da reação. E se você reage como ela, você está fazendo errado. Você está devolvendo algo que você não pode devolver. Algo que vai reforçar o comportamento, vai piorar o comportamento dela. Então, você é o adulto, reaja como um adulto, ok? Negociando, conversando, sabendo ensinar, sabendo mostrar as coisas para a criança. Número 3. Em um momento de crise, você só espera passar. Não negocia, não oferece o que a criança quer, não tenta forçar a fazer nada. No momento de crise, aquele comportamento extremo, você só deixa a criança em segurança e espera passar. Tá certo? De preferência, tira de perto das outras crianças, né? De perto de qualquer perigo, de qualquer coisa em que ela possa se machucar ou que ela possa estragar também, porque a gente não vai deixar ela ficar, né, estragando tudo e tal. E muitas vezes o estragar as coisas acaba
prejudicando e correndo risco de se machucar também. Então, deixa a criança em segurança e espera passar. É como se fosse um tornado, sabe? Em países que tem tornado, as pessoas vão lá, isolam a casa, tampam as janelas, vão para um abrigo subterrâneo e deixa passar. Depois que sai lá de dentro, que passa o tornado, eles saem e vão ver e vão consertar o prejuízo. Mas na hora que o tornado tá passando, ninguém tenta segurar ele, ninguém tenta segurar a porta, a janela, só prega ali e sai de perto. Então é isso que a gente faz, espera passar. Em segurança, é lógico, você não vai, né, lavar as mãos e deixar acontecer, mas espera passar. Nesse momento não tem negociação, nesse momento não tem dar o que a criança quer, nesse momento não tem forçar a criança a fazer alguma coisa, gritar, nada disso vai funcionar, tá? E pode piorar a situação. Então, número 4, tá? Se na hora da crise eu não vou negociar, não vou fazer nada, no momento de calma, agora sim é hora de ensinar, é hora de explicar para a criança, de mostrar para ela as consequências daquele comportamento ruim, daquele comportamento inadequado, mostrar para ela os prejuízos que ela tem com aquele comportamento inadequado, né? Porque ninguém gosta de não ser gostado pelos outros por causa de um comportamento, porque ninguém gosta de, às vezes, não participar de uma brincadeira, de não participar das coisas, de não ser incluído, porque às vezes tem um comportamento que assusta os outros, que incomoda os outros. Então, a criança perceber, né, que o comportamento dela tem consequências. Isso no momento da calma. Nesse momento de ensinar para a criança, né, um comportamento melhor do que aquele que está sendo inadequado, que está sendo prejudicial para ela, a gente tem que escolher nossas batalhas. Então, você não vai regular a criança, ensiná-la a fazer exatamente do jeito que... Escolha suas batalhas. Algumas coisas essa criança pode escolher. Alguns limites essa criança pode impor, né? Então, escolha aquilo que é realmente importante de você corrigir. Existem coisas que você pode deixar passar. Não precisa também levar tudo a ferro e fogo para a criança fazer tudo do jeito que o adulto que está mandando, porque tem coisas que ela pode escolher. Número 5. Identifique o oposto do comportamento inadequado quando a criança realiza e elogie, valorize, observe, fique orgulhosa dela, mostre isso para ela. O que seria o oposto? Ela não quer fazer atividade. Então, quando ela faz, vamos valorizar isso, vamos elogiar, vamos falar, vamos mostrar que nós estamos orgulhosos, que foi legal, que ela fez e que é importante, porque isso é muito importante para que ela veja que existem consequências positivas para os comportamentos positivos, né? Então tem o comportamento que é inadequado e ele tem uma consequência ruim, mas os bons comportamentos também têm, né, consequências boas. Então a gente vai trabalhar com a criança nesse sentido, né? Sempre reconhecendo o que ela faz de bom. Às vezes a gente foca muito no que não tá legal e aí a gente se esquece de valorizar o que é legal, o que foi bom, o que ela fez de interessante, né? Porque eu sei que é cansativo, é difícil, então a gente acaba se esgotando também. Então, foco nisso. Número 6, medicação. Ludmila, você é professora, você não medica, você não dá... Não, claro que não. Mas a gente não falou que isso é um transtorno, que essa criança deve ser acompanhada lá na área médica? Pois é, muitas vezes o médico prescreve uma medicação para essa criança e é importante que essa medicação seja ministrada para a criança da maneira correta. Então, às vezes, os pais dizem assim: eu tô achando que essa medicação tá fazendo bem para ele, não, parei de dar. Ou então, não, eu tô achando que essa medicação, às vezes eu dou, às vezes eu não dou, depende do dia, depende da... Então, a gente tem que conversar com os pais para que essa medicação que foi prescrita pelo médico
seja dada com seriedade, para que a criança tome com seriedade. Ah, mas eu tô achando que tá fazendo muito mal pro meu filho, a professora não pode me obrigar a dar um remédio. Claro que não, professora, claro que eu não posso obrigar a mãe a dar um remédio, mas a gente pode conversar. A gente pode conversar e falar com ela, olha, essa medicação tá fazendo mal, você não tá gostando? E se você levasse em outro médico para dar uma olhada nisso? Ou então conversar com o seu médico para ele mudar essa medicação? Ou se for para tirar essa medicação, como é que isso vai ser feito? Porque, gente, olha aqui, se eu tivesse uma criança que tem um problema do coração, eu ia tirar a medicação dela da minha cabeça? Ah, não, não tô gostando dessa medicação não, do coração, não vou dar mais. Se minha criança toma um antibiótico, eu não dou antibiótico até o final. Então, a medicação prescrita, a gente não pode tirar da nossa cabeça, né? E, às vezes, é importante que a gente converse com os pais que não medicar a criança que tem uma prescrição de medicação é uma negligência com essa criança, ela sofre também, né? A medicação não vai fazer mágica. Tá? Não vai fazer mágica. O que ela vai fazer? Ela vai reduzir as crises e deixar a criança um pouquinho mais flexível para que naqueles momentos de calma que a gente falou, a gente possa ensinar, a gente possa mostrar para elas, né, que tem consequências positivas para atitudes positivas, consequências negativas para atitudes negativas, e assim a criança ir se desenvolvendo, aprendendo a lidar consigo mesma, conseguindo tolerar as frustrações, né, e aprendendo isso tudo. Número 7, evite o bullying. Trabalhe com a turma para que o bullying não aconteça. E aqui eu não tô falando bullying da criança que tem o TOD fazer bullying com os outros, não. Por quê? Eu tô falando da turma fazer com ela. Porque quando ela tem comportamentos inadequados, quando ela tem crises, pode acontecer. Lembra que lá no começo eu falei com a professora, que é adulta, que ela precisa entender que essa criança não é ruim, que ela tenha um transtorno? Muitas vezes essa criança vai ser vista como, se ela tem um comportamento inadequado, ela vai ser vista como uma criança, uma pessoa inadequada, e às vezes as crianças são muito cruéis com essa criança. Então, evitar o bullying. Trabalhar contra o bullying, trabalhar pelo respeito, nunca vai ser ruim para sua sala, vai ser bom para todo mundo. Então, trabalhe muito a questão do bullying para que essa criança que já tem uma dificuldade de se adequar não seja ainda, né, assim, não sofra ainda mais e piore ainda mais por causa de uma situação em que ela é rejeitada pelos outros. 8º, reforço escolar. É comum que a criança com TOD, com transtorno positivo desafiador, tenha dificuldade por uma série de motivos, tá? É comum que ela tenha a dificuldade de aprendizado mesmo, até porque, né, ela pode ter dificuldade de realizar as tarefas e tudo mais. Então, faça um reforço, atividades para que ela consiga atingir ali, né, o esperado da aprendizagem, uma atenção especial, ajude a fazer as tarefas, converse com os pais se precisar de ajuda, se precisar de mais reforço em casa. Então, o reforço escolar ele é muito importante. Porque, além disso tudo, quando você não consegue acompanhar, realizar atividades, fazer as tarefas, você se frustra e eles têm dificuldade de lidar com frustração. Então, esse reforço vai ser muito importante para que ele consiga aprender, assim como os outros, e para que ele não seja exposto a tanta frustração e reaja tanto a essa frustração, reaja mal a essa frustração. Número 9. Faça o possível, professora. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não abra mão dessa criança porque ela tem um laudo, porque ela tem algo que é difícil de lidar. Mas faça o que está ao seu alcance, tá? Quando eu estava preparando, nós tivemos uma live sobre esse assunto esses dias, e quando eu estava preparando essa live, para me atualizar, para ver outras opiniões, às vezes a gente fica muito fechadinho no que a gente já conhece, né? Eu vi alguns especialistas e um deles falava, um grande erro da escola é quando essa criança tem uma crise, ligar para os pais e mandar buscar,
Por quê? Porque quando você faz isso, você dá a criança o que ela quer ir embora, ela não quer ficar na escola fazendo tarefas, sendo mandada, né? Então, e o que ele falou faz muito sentido, né? Quando a criança dá crise, a gente espera passar, a gente não negocia, não foi isso que a gente falou? Mas você vai fazer o que for possível. Você vai manter essa criança na escola, esperar a crise passar e voltar ela para a sala de aula, se for possível. Se você tiver como, oferecer para ela um ambiente seguro até que essa crise passe, sem que ela machuque ninguém, sem que ela se machuque, tá? Porque a gente tem casos e mais casos e mais casos. Não estou falando só do TOD, estou falando de vários transtornos, mas nós temos casos e mais casos em que o professor apanha para manter um aluno ali dentro da escola, para não ter que pedir ajuda. Então, isso não tem que acontecer, tá? Bom, número 10. Trabalhe com os seus alunos, com a tua sala inteira, competências socioemocionais, tá? Competências socioemocionais são importantes para todo mundo. O respeito, a amabilidade, a tolerância à frustração, a tolerância ao estresse, isso é importante para todo mundo. Saber lidar com isso, né? O ganho a longo prazo que eu tenho quando eu consigo regular o meu comportamento. Emoções a gente não regula. Emoções a gente aprende a lidar com elas. Mas o nosso comportamento pode ser regulado, a gente aprende a se autorregular, né? Quando a sua criança tem, né, o transtorno opositivo desafiador, é interessante que você observe como os comportamentos que ela tem, esses comportamentos que não são legais, esses comportamentos que a gente precisa corrigir, observe o que aconteceu antes e o que acontece depois e comece a ensinar essa criança a observar isso também. Olha, você passou por isso, aconteceu isso antes, será que isso foi a causa? A criança, às vezes, ela vai ter o comportamento porque ela se nega a fazer alguma coisa, é uma recusa. Às vezes porque ela deseja alguma coisa e foi negado para ela. Né? Pode ter diversos motivos para um comportamento ruim, que vão gerar frustração, que vão gerar o que desencadeia aquele comportamento. E a gente vai observar com a criança o que foi e começar a sugerir para elas outros comportamentos que vão levá-la ao que ela quer, sem trazer os prejuízos dos comportamentos ruins, das crises e de tudo mais. Então, você vai ensinando para sua criança a substituir um comportamento extremo, um comportamento desagradável, um comportamento inadequado, por outro comportamento que vai ajudá-la a conseguir aquele objetivo que ela quer. Porque no final das contas, ela é criança e precisa aprender a lidar com essas situações que vêm para ela. Claro, você não vai fazer isso sozinha. Existe uma medicação, existe uma terapia, existe uma família educando essa criança. Mas a nossa parte a gente vai fazer em tudo que a gente puder. E, voltando à parte da alfabetização, é a mesma coisa com qualquer criança. Consciência fonológica e alfabeto e o sistema alfabético de escrita. Juntou esses três aqui, ela vai aprender, ok? Eu espero que o vídeo te ajude. Deixa seu coração em paz para você conseguir lidar com essa criança, que não é fácil, a gente sabe que não é. Não é fácil para ninguém, não é fácil para nós professores, nem para a família, nem para a própria criança. Então, a gente tem que agir da melhor maneira possível para que fique melhor para todo mundo. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like. Curta, comente, compartilhe, me segue lá nas redes sociais, me chama para conversar. Um grande beijo e até a próxima!